Isso aconteceu ontem, Amadeu, o presidente americano. Primeiro ele deu uma entrevista, depois ele escreveu na rede social dele, o que mostrava que o Trump estava com bastante raiva, porque o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não está cumprindo o que prometeu ao presidente americano naquela conversa via telefone que a gente falou aqui. Conversa que aconteceu há poucos dias, uma conversa de 2 horas, em que o presidente americano disse que o presidente da Rússia havia se comprometido e que as negociações de paz iniciariam imediatamente. Mas o que está acontecendo foi o que a gente viu no final de semana: a Rússia intensificou os ataques à Ucrânia. Foram inúmeros ataques durante o final de semana. O governo da Ucrânia disse que foi um ataque recorde. Então, o Trump, além das entrevistas que ele deu para as TVs americanas, ele escreveu na rede social, eu separei aí o post do presidente ontem, ele disse: eu sempre tive um ótimo relacionamento com Vladimir Putin da Rússia, mas algo aconteceu com ele. Ele ficou completamente louco. Ele está matando muita gente desnecessariamente. E não estou falando apenas de soldados. Mísseis e drones estão sendo disparados contra cidades na Ucrânia sem motivo algum. O presidente segue. Eu sempre disse que ele quer toda a Ucrânia, não apenas um pedaço dela. E talvez isso esteja se confirmando. Mas se ele fizer isso, levará à queda da Rússia. Bem, o Kremlin se manifestou, o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, foi um pouco mais diplomata. O Peskov disse que todos envolvidos no conflito, inclusive o presidente Trump, estão sofrendo de uma sobrecarga emocional. O presidente Macron, que a gente acabou de falar, em visita a Hanoi, foi questionado sobre essa publicação do presidente Trump, e o Macron disse que agora o Trump percebeu que o presidente Putin mente para ele, que ele não está interessado em paz. E aí o Macron diz que espera que essa raiva do Trump, que essa indignação do presidente americano se traduza em ação. Por falar em ação, os aliados aqui da Europa já anunciaram hoje, foi o chanceler alemão que fez o anúncio, o chanceler Friedrich Merz. Ele disse que os aliados ocidentais já suspenderam as restrições de alcance dos mísseis que são entregues à Ucrânia. Então agora não há mais restrição. Se a Ucrânia quiser, pode atacar a Rússia, solo russo, com os mísseis fornecidos pela Alemanha, pela Inglaterra ou pela França. Inclusive, os dois líderes vão se encontrar, Zelensky da Ucrânia e o chanceler alemão Merz, vão se encontrar na próxima quarta-feira em Berlim. Sobre essa decisão do chanceler alemão e aliados, a Rússia diz que é uma decisão perigosa. Amadeu. E o Trump, que também criticou o Zelensky. A gente tem aí um post, uma publicação aí, separando. Ele disse que, olha, da mesma forma, o presidente Zelensky não está fazendo nenhum favor ao seu país, falando desse jeito. Tudo que sai da boca dele causa problemas, e eu não gosto disso, e é melhor parar. Esta é uma guerra que nunca teria começado se eu não fosse presidente. Esta é a guerra de Zelensky, Putin e Biden, não de Trump. Estou apenas ajudando a apagar os grandes e feios incêndios que foram iniciados por meio de total incompetência e ódio. Amadeu. Parece uma conversa de doido. Quer dizer, a culpa é do Biden? Eu não entendi nada, professor Vila. Bote ordem aí, por favor. Logo eu. Acho que a questão é complicada. Ele achou que era uma questão, o Trump, simples de resolver entre Rússia e Ucrânia. São questões complexas, de anos, de décadas, e algumas questões até, no fundo, seculares. É lembrar que a Rússia nasceu na Ucrânia, a língua russa nasceu na Ucrânia. Bem, aí tem uma longa história que não é o caso relembrar agora. Mas, quando ele afirma que o Putin não quer só, entre aspas, a região do Donbass, já o Crimeia de 2014, mas o Donbass, mas quer toda a Ucrânia, aí ele dá razão ao presidente da Ucrânia, ao Zelensky. Mas, por outro lado, ele não perde a oportunidade de dar mais uma pancada no Zelensky, dizendo que tudo que sai da boca dele, ao invés de ajudar, cria mais tensão. Em suma, a tendência e o perigo agora, com essa autorização dos governos europeus que fornecem mísseis à Ucrânia e que agora estão liberados esses mísseis que vão atingir certamente os centros industriais, habitacionais da capital Moscou, né?
é que essa guerra se estenda. Isso é muito grave e vai criar uma enorme tensão internacional. A não ser que todo mundo volte outra vez à discussão. Vamos sentar na mesa de negociações, vamos negociar seriamente. Franci? Olha, Amadeu, até porque até o momento a população da Rússia não sentiu tanto os impactos da guerra com a Ucrânia, mas tende a piorar. A impressão que dá, nós estávamos falando agora há pouco da briga de um casal, é que o Trump e o Putin também ali um casal de amigos, eles têm muitas semelhanças entre si, também vivem aí trocando farpas, porque algumas semanas atrás o Trump também ameaçou taxar os países que compram o petróleo da Rússia devido à lentidão no avanço dessa negociação por um cessar-fogo. E aí depois vai e repactua, faz as pazes, e aí tece elogios ao Putin. E fica nesse chove, não molha, enquanto isso a população da Ucrânia segue sofrendo. Concordo com o professor Villa, o Trump não imaginava que seria tão complicado resolver ele esse disse conflito. que está sendo. Ele disse que não... o Trump disse, quando foi candidato, o seguinte: no dia da minha eleição, antes de tomar posse, eu acabo as duas guerras. Ele pediu 24 horas. Para acabar as duas guerras. 24 horas. A da Ucrânia com a Rússia e de Israel com os palestinos, em Gaza. 24 horas depois que eu ganhar, não preciso nem tomar posse, eu já resolvo. Agora, Ari, você que é um estudioso da alma humana, o Trump disse assim: esse Putin é um doido. Aí o Kremlin diz: não, mas ele está com um problema emocional. Significa o quê? Eu acho que aí há uma influência mútua. O Trump já era, mas piorou muito devido à convivência com o Putin. Você está dizendo que os dois no piauiês é o doido é tu? Exatamente. Um já era e piorou a situação mental do outro, né? Doido agora, é tu. O que é pior? As duas maiores potências atômicas do mundo estão sob o comando destes senhores. Dois doidos. E são eles mesmo. Vamos lá.